Olá, meus irmãos, bom dia. Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Que o Senhor abençoe sua casa, sua vida e os seus negócios, que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar, que a mão poderosa de Deus possa te dar esperança, alegria, renovo, que o Senhor, na sua eterna misericórdia, possa ajudar a sua vida e te abençoar de uma maneira muito especial. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus, hoje em Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías foi um profeta messiânico dos livros da Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, que mais fala de Jesus. É o livro de Isaías, que tem 66 capítulos, é como se ela fosse uma mini Bíblia. E Isaías foi chamado por Deus para exercer o ministério num período de 4 reis de Judá, que foi Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Quando o rei Uzias morreu em 740 a.C., Isaías veio a desenvolver o seu ministério, porque ele diz assim: no dia em que morreu o rei Uzias, parece que havia algum apego em Isaías em relação a Uzias, mas Deus deu a ele graça para que ele pudesse exercer o ministério profético, porque ele era filho de Amós e ele centrou as suas profecias bem para Judá e Jerusalém. Deus usou desse homem que foi contemporâneo de Oséias e de Miqueias, e eles levaram a mensagem de Deus. Dizem que Isaías era casado com uma profetisa e tinha 2 filhos, cujos nomes representavam as mensagens simbólicas da nação. Isaías, que Deus usou muito para falar inclusive de João Batista também, Deus levantou ele com o propósito, que era pelo menos 3 propósitos, o livro, que era confrontar a própria nação, confrontar outras nações contemporâneas com a palavra do Senhor, mostrando-lhes os pecados e as consequências do castigo divino. Segundo, profetizar a esperança à geração futura de exilados judaicos que seriam restauradas do cativeiro e que Deus redimiria como a luz dos gentios. E terceiro, que seria mostrar que Deus enviaria o Messias davídico, cuja salvação abrangeria todas as nações da terra, suscitando esperança no povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo Concerto ou do Novo Testamento. Isaías foi um profeta cheio de Deus, de boas expectativas, que levou a mensagem de Deus a uma nação que estava vivendo distanciada do Senhor,
E o profeta vem exatamente mostrar-lhes que há esperança no Senhor para eles. Quando nós lemos o início do livro, diz visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Aí vai citar os reis, ó. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O nome Isaías significa Senhor, ou Senhor salva, e como um profeta designado por Deus, Isaías começa o seu ministério lá por volta de 740 a.C., no ano em que Uzias morreu. Lá no capítulo 6, versículo 1, ele descreve que no ano que Uzias morreu, ele viu o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Observem que Isaías precisou ter uma perca na sua vida para que ele pudesse assumir a obra de Deus. E ele profetizou por mais de 40 anos e morreu cerca de 680 antes de Cristo. Dizem que ele foi cerrado ao meio, e a palavra que ele trouxe de esperança e de alegria que ficou registrado para nós. O versículo diz: não temas. É bíblico e nós sabemos que há na palavra cerca de 366 vezes a palavra não temas. Não tenha medo, não duvide, não se apavore, não desanime, não temas. Em versículos, o Senhor dizia muito isso, e chegou uma era que ele diz assim: olha, não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Importante a gente observar que há um interesse grande de Deus de trazer consolo sempre para o seu povo. Eu sei que há muita gente a nível de Brasil, nas regiões e no mundo, com medo, alguns com pânico, outros já com problemas emocionais, sem saída para poder resolver as suas dificuldades. O profeta usado por Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Sabe o que é interessante? Quando você vai numa estrada longa, aí você encontra alguém, ou você vai com um amigo para ir conversando, e esse amigo lhe dá, de certa forma, uma proteção. Você se sente protegido, porque você tem com quem dialogar, e sabe que se acontecer algum problema, você tem com quem compartilhar. O Senhor está dizendo ao povo que Ele era com eles: não temas, porque eu sou contigo. Ninguém que teve Deus como companheiro, ninguém que teve Deus como amigo, como Senhor,
teve necessidade de sentir medo extremo, pavor, porque sabe que o Senhor é com ele. A confirmação de que Deus é conosco é dado pelo próprio Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Você só precisa ter esta convicção na sua vida de que o Senhor é contigo. Você só tem que ter esta certeza. Você não precisa atemorizar diante das dificuldades da vida, porque há um Deus que é contigo. Ele está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Imagine que o seu melhor amigo, em algum momento, ele não consegue mais seguir os seus passos e desanima e te deixa só, e você recorre a alguém e não acha. Tem hora que a gente parece estar sozinho nesse mundão. Os discípulos um dia se sentiram sozinhos quando a embarcação estava para se destroçar no mar. Eles chegaram a dizer a Jesus que achou que ele era um fantasma. Não temas, porque eu sou contigo. Eu não sei o tamanho do problema que você enfrenta na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na igreja, onde quer que você esteja, as decisões que precisam serem tomadas, mas há um Deus conosco. Jesus fez questão de dizer: estou convosco todos os dias. Olha, não é um dia por acaso. Já observou? Todos os dias. O seu melhor amigo, a sua melhor amiga, vai conseguir estar com você alguns momentos, algum dia. Ele tem os afazeres deles, as obrigações deles. Não consegue te acompanhar todos os dias, mas olha, estou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. É um tempo propício para a assombração desse aspecto. Temor de fome assolar o mundo. Temor do desemprego, de perder o emprego, de não ter o pão para os filhos na casa, de não ter alimentação devida, de não conseguir pagar o aluguel, de não dar conta dos compromissos. E às vezes a gente assombra. Às vezes a gente tem medo. Quantas vezes os servos de Deus nas batalhas tiveram medo? Josafá teve receio dos muros de Jericó. Mas seguindo a orientação de Deus, Deus deu a eles vitória. É comum a gente sentir medo. Você não pode entrar em pânico, em desespero, não assombrar. Porque diante de tudo que você acha que é maior, que tem uma grandeza, o seu Deus ainda é maior do que isso. Não te assombre. Talvez você está assombrado com a doença, com as percas da vida. As suas preocupações te roubam a paz. Você não consegue achar um equilíbrio. E a sua luta
a sua busca, a sua dificuldade em entender isso. Mas ele está dizendo para não assombrar. Primeiro ele disse: eu sou contigo. Depois ele diz: não assombrar. As dificuldades, elas vêm, mas o Senhor prometeu ajudar-nos nas dificuldades. Ele disse que Ele é a nossa paz, que Ele deixou a sua paz para nós. Não te assombres de tudo que você pensar, de lutas, de coisas grandes, que te causa assombro. Deus tem o poder para te livrar de tudo isso. Eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele é o Deus. Você não anda só. Você não está caminhando a algum lugar que não tem direção. Você não está sozinho no mundo lutando para vencer alguma coisa que você não tem certeza, que você não consegue. Você não está só. Você tem um Deus. Ele diz: eu sou teu Deus. Quando ele apareceu para Moisés, ele diz: eu sou o Deus de teus pais. Quando ele abriu o mar vermelho, diante de tantas dificuldades, ele abriu o mar e o povo passou por terra seca. Quando ele enviou provisão, alimento, comida, codornizes, maná do céu para o povo. Sou teu Deus. Você tem um Deus, e não é um Deus qualquer, não é um ídolo. Ele é o Criador, Ele é o Senhor do universo. Ele diz: eu sou o teu Deus, eu te esforço. Ou seja, sou eu quem te ajudo, te esforço, eu te ajudo. Há um cuidado especial de Deus para o seu povo. Não estamos só, não estamos desamparados, não estamos passando por esta situação sem um Deus. Tem um Deus no trono, tem um Deus coordenando tudo, tem um Deus que ama a igreja, que é o dono da igreja, que é o dono do seu povo. Tem um Deus que vê sua dor, suas lágrimas, suas realizações. Tem um Deus. Te esforço, eu te ajudo. Quantas vezes a gente não tem mais força para tomar algumas decisões na vida? Quantas vezes parece que nós vamos nos sucumbir diante das situações e que parece não haver mais jeito, nem saída, nem respostas, nem solução. Te ajudo. Receba a ajuda de Deus nessa manhã, nesse dia, nesta tarde, nesta noite. Deixa o Senhor te ajudar a se levantar. Deixa Ele ser o seu socorro presente na hora da angústia. Te ajudo. É Ele quem ajuda os países que estão vivendo essa situação catastrófica do Covid-19. Eu te ajudo. É tão difícil achar quem quer ajudar. Acha quem quer criticar, acha quem quer jogar pedra, acha quem condena. Mas Ele é o Deus que ajuda, e Ele provou na palavra, quando levaram a mulher adúltera diante dele, Ele, Jesus Cristo, ajudou, ao invés de apedrejar. Ele quem ajuda. Eu te sustento. Qual é o seu medo? Ele é o Deus que dá o sustento. O Salmo 136 diz que Ele dá mantimento a toda a carne. Ele dá mantimento, Ele dá sustento.
Se nós olharmos as provisões de Deus na Bíblia, principalmente na jornada do povo de Israel, nós vamos ficar maravilhados do tanto de coisa que Ele concedeu ao seu povo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não é com a mentira, não é com o engano, não é com a política suja. Não, ele não vai usar de meios artificiais para poder fazer com que estas situações você seja ajudado. Ele não vai se corromper para te ajudar, ao contrário disso, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Sinta-se ajudado por Deus, sinta-se sustentado por Deus. As suas preocupações do hoje, os seus compromissos, os seus tratos, os seus afazeres, algumas situações nos pegam de surpresa e nós parecemos não conseguir enxergar muita coisa, mas é preciso confiar em Deus. Ele conhece um todo, Ele sabia que o mundo ia passar por isso. Ele espera de nós uma resposta positiva em relação a Ele, de uma fé inabalável que se junta à realidade de um Deus que está conosco, que diz: não temas, porque eu sou contigo, que manda nós não assombrarmos, que diz que Ele é nosso Deus, que Ele nos esforça, que Ele nos ajuda, que Ele dá sustento com a destra da mão dEle. É Ele. Você pode ser esperto, quem sabe, e ter várias estratégias para levar alguma coisa avante, mas se a mão poderosa de Deus não for contigo, você sucumbirá, você não conseguirá ir além, você não conseguirá superar. Mas se você depositar em Deus, assim como Ele fez com o povo de Israel, assim como Ele fez com Isaías, assim como Ele chamou carinhosamente o povo de bichinho de Jacó, Ele vai sustentar a sua vida e vai te ajudar. Não se preocupe demasiadamente, Deus está no controle da situação. Esse é o tempo de descansar em Deus e ouvir sua voz e prosseguir na jornada. Consiga enxergar em Deus um Deus que manda você não assombrar, um Deus que diz que está contigo, um Deus que diz que Ele se esforça, um Deus que diz que Ele te ajuda, um Deus que diz que Ele te sustenta. Se faltar o sustento humano, há um sustento do Senhor. Oh, meu Deus! Tanta gente apavorada nesses dias. Tanto pai, mãe, filhos, obreiros, autoridades constituídas, ó Deus, no meio político, no meio militar, ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, da humanidade. Aqueles que esperam no seu amor, aqueles que esperam na sua grandeza, ajuda-lhes, ó meu Deus, socorre-lhes em tempo oportuno, trazendo provisão, trazendo contentamento, ó Deus, abrindo-lhes as portas, que o desespero saia, ó meu Deus, que a alegria do Senhor seja a força deste povo, e que o Senhor possa animá-los, socorrê-los, ó Deus, ministra a cura, o milagre e a libertação, Senhor, na vida de cada um. Repreende a força do vírus, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.